Eu não vou trabalhar com uma passagem bíblica, mas a passagem em referência é Mateus capítulo 3, é uma das passagens que nós usaremos aqui como referência, que é a passagem do batismo do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3 do Evangelho de Mateus, versículo 13, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus abençoe essa leitura e também o nosso estudo de hoje. Pronto, nós começamos o nosso estudo de hoje com a seguinte proposição, e vocês vão ver que quem estava na semana passada acompanhando o estudo pode perceber a ligação. Muitos evangélicos, pentecostais particularmente, eles descrevem o Pentecostes como uma experiência que deve ser repetida na vida dos crentes, ao invés de vê-lo como um evento redentivo, único, particular na vida do Salvador Jesus Cristo. E nós trabalhamos particularmente esse aspecto de Pentecostes como um ato redentivo e não como uma experiência a ser repetida na vida dos crentes. Vimos isso na semana passada. Agora, então, nós precisamos avançar para o significado do batismo e do sinal das línguas, que normalmente os pentecostais pensam estarem relacionados como sinais adicionais na vida dos crentes. Então eles pensam sobre a salvação como uma primeira bênção e pensam então no batismo do Espírito Santo e os sinais da língua como evidência desse batismo como uma segunda bênção, como uma bênção adicional na vida dos crentes. Então vamos rapidamente pensar sobre o conceito de batizar. A palavra batizar na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, porque é uma palavra que vem do grego, do qual o Novo Testamento foi usado na escrita, mas não exclusivamente, porque talvez você já saiba que o Antigo Testamento, que foi escrito no idioma hebraico, ele, antes do período do Antigo Testamento, ali cerca de 250 a.C., o Antigo Testamento hebraico ganhou uma versão em grego, chamada de Septuaginta. E a Septuaginta, naquele momento, quando traduziu o hebraico para o grego, usou a palavra batismo e baptizo, o verbo batizar, muitas vezes em muitos lugares. Eu vou citar algumas passagens aqui onde a palavra batizar apareceu na Septuaginta para traduzir o Antigo Testamento em algumas passagens. Então, na tradução em português, aconteceu o que aconteceu em outras línguas também. Houve uma dificuldade de se encontrar no português uma palavra que pudesse representar com mais precisão o significado do verbo batizar, o verbo grego baptizo. Então, aconteceu isso com outras palavras também. Os tradutores, então, para o português, preferiram manter a palavra batizo, baptismo, batismo, né? Então, o verbo batizar e o substantivo batismo, ao invés de traduzi-lo para a língua portuguesa, eles preferiram apenas se aproveitar da própria palavra grega, batizo e batismo, e ao invés de traduzir, preservar. A gente chama isso de transliteração, né? Eles transportaram a fonética para o nosso idioma, usando as nossas letras características, mas preservando a fonética original. Então isso justamente porque não era tão fácil encontrar uma palavra em português que pudesse ser usada na tradução para o conceito de batismo. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso.
Quando o Novo Testamento, o período do Novo Testamento, que é o período em que o grego havia passado por uma severa transformação, porque o grego vem de idiomas do Ático, do Jônio, da Macedônia, e eram gregos mais clássicos, gregos mais locais, mais polidos conforme a cultura local. Porém, esse grego ele se espalhou pelo mundo e acabou passando por um processo de mistura, ajustes, adaptação às culturas onde o grego acabou sendo implantado. Então gerou um tipo de grego que era mais povão, mais familiar, mais do dia a dia, né? Mais coloquial. Então esse grego chamado de koiné foi o grego que foi utilizado para o registro do Novo Testamento. Então, esse grego, ele já sofreu uma modificação das palavras e dos seus significados do grego clássico para o grego do povão. E o Novo Testamento, ao empregar essas palavras e conceitos no ambiente teológico, também acabou fazendo adaptações e ajustes para que essas palavras pudessem expressar significados novos, variados, diferenciados, especificados do Novo Testamento. Então isso aconteceu também com o verbo batizar. Quando você vai estudar no grego clássico, e eu estou dizendo isso não porque eu fiz esse estudo, e é nesse momento que eu quero mencionar esse livrinho aqui, que não está tratando desse assunto especificamente, não. Nós estamos tratando do batismo do Espírito Santo. D.H. Small, nesse livrinho As Bases Bíblicas para o Batismo Infantil, publicado pela editora Os Puritanos, tem um capítulo inteiro, capítulo 12, de quase, deixa eu ver quantas páginas aqui, 183 até 20 páginas. Ele, nesse capítulo 12, ele vai mostrar que a Bíblia não nos legou um modelo para o batismo. E ao fazer isso, ele faz um estudo da palavra batismo a partir do grego clássico até o grego koiné e entrando no Novo Testamento. E dá para nós aproveitarmos para o nosso estudo aqui esse conceito da palavra batismo, que funciona tanto para o Espírito Santo como para o batismo com água. Porque o batismo com água é um sinal externo da realidade interior, que aponta para a obra do Espírito Santo. Então tem uma correlação. Então, D.H. Small, nesse livro, ele explica que no grego mais antigo, o significado de baptismo é tingir, promover uma mudança de cor. E isso era obtido por meio de, muitas vezes, mergulhar o tecido em uma tinta. Então daí vem a ideia de imergir. Então não está errado pensarmos também na palavra batismo como imergir, mas é errado traduzi-la como imergir, porque a imersão não cabe em todas as passagens bíblicas de jeito nenhum. Então seria equivocado. Por isso os tradutores no passado não fizeram isso. Deixaram a palavra transliterada para que ela fosse explicada no seu próprio contexto. Então, considerando todas as passagens do Novo Testamento, onde a palavra batismo e batizo aparece, eles pudessem então ser explicados, conforme o sentido da passagem. Mas o que ele chama a atenção é para o fato de que, mesmo o grego mais antigo, quando usou a palavra batismo para falar sobre tingir, e tingir muitas vezes por meio de mergulhar, só que mergulhar era uma forma para atingir o objetivo de tingir. Então, imergir não é a única forma de atingir o objetivo de tingir. Então ele explica que o resultado que está implícito no verbo, no significado do verbo, é mais importante do que o modo. Porque o modo pode variar. O resultado pode ser obtido por outras maneiras.
por um salpicar, por um melar e também por um mergulhar, ou por apenas umedecer, e não necessariamente um mergulho, mas como um umedecimento. Mas o resultado é que é importante. O resultado era um tingimento. Um tecido que estava branco pode ser tingido com outra cor. Isso é realmente a coisa importante aqui. Porque é esse conceito que o Novo Testamento vai usar para batismo. Ele vai usar o batismo como um elemento de modificação, de transformação. Então aquilo que era branco foi transformado em outra cor. Esse aspecto de transformação é que está incluído na palavra batismo. Algumas passagens no Antigo Testamento, como eu disse, na versão grega, porque na versão hebraica não tem a palavra batismo. Ela foi usada na tradução grega do Antigo Testamento. Por exemplo, em Daniel 4:33, você vai ver que não cabe uma imersão. Levíticos 14, 6, 51 também não cabe imersão. Ruth 2,14 diz que ela pegou o pão e molhou num bocado de vinho. E isso dificilmente significa que ela ia enfiar a mão toda molhando para poder molhar o pão inteiro no vinho. Mas a gente sabe o que significa isso. É você molhar para poder comer o pão molhado com vinho. Eu, quando era menino, eu fazia isso com café com leite, né? Talvez alguém se lembre desse costume. Pegava o café com leite e mergulhava assim o pão mergulhava no café com leite para comer molhadinho. Mas de jeito nenhum o pão foi completamente mergulhado. Então, a palavra batismo é usada muitas vezes para se referir a um mergulho parcial, não é? Podemos dizer assim, e de vez em quando, por exemplo, em Levíticos 11:32, realmente tem a ideia de uma imersão total. Em Jó 9:31 também menciona uma imersão total. Mas em muitas passagens não. E para citar uma do Novo Testamento, onde isso, por exemplo, não funciona, você pode acompanhar essa leitura comigo, é 1 Coríntios capítulo 10. O apóstolo Paulo está usando a figura do batismo para se referir à passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Então ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Mas, lembre-se, passaram pelo mar, mas eles nem se molharam, passaram pelo mar a seco. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então a palavra, o verbo aparece aqui, não para descrever um mergulho no mar, porque quem foi mergulhado no mar foi Faraó, com o seu exército. O povo de Israel passou a pé enxuto, e então, se pensar sobre a nuvem que o guiava, e talvez pensando até sobre a água que respingava sobre eles. Então, porque eles passaram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Pode ser uma referência à nuvem lá de trás que guiava no deserto, mas veja que em nenhum dos dois casos eles estão sendo mergulhados. Então, isso é só para mostrar que a palavra batizar, o verbo batizar, não pode ser usado genericamente. Todas as passagens com o mesmo sentido de imergir. Em alguns casos pode ter esse sentido, mas não em todas as passagens. Então, o ponto é que o batismo representa uma transformação dos crentes. Então, os crentes, eles passam por uma mudança, e essa mudança por meio da água, que tem mais a ver com uma lavagem, com um tingir, do que com um mergulho. Então eles recebem a água como um elemento de purificação dos pecados, de separação, como houve separação do povo de Israel com o faraó do Egito, certo? Então fiquemos com esse conceito de batizar como um elemento que promove transformação. E a gente vai voltar com esse conceito mais adiante, tá bom? Agora, uma coisinha importante, que é a partícula em. Nós, no texto de Mateus 3, Jesus foi batizado, e depois também encontramos várias vezes, no capítulo 3, versículo 11, Marcos 1:8, Lucas 3:16, João 1:33,
usam a mesma partícula para falar que sobre o batismo no, com ou em Espírito Santo. Porque, de fato, a preposição em grega pode ser traduzida tanto como instrumental, né, como um instrumento, mas também como local, em. Então, em, por, com, são traduções possíveis a partir da partícula em. Certo? Então, agente, instrumental, local. Só que, se você for conferir essas passagens aí, Mateus 3,11, Marcos 1,8, Lucas 3,16, João 1,33, vocês verão que nessas passagens Cristo é o agente, sempre. Ele é o agente batizador. Ele é sempre aquele que está realizando o batismo. Então, o Espírito Santo não é o agente. E também o Espírito Santo não é o local onde você está colocado dentro. Mas ele é o instrumento. Nas mãos de Jesus, Jesus é o batizador. O Espírito Santo é o instrumento que está batizando os crentes. Nem sempre o local está claro nessas passagens, mas aparece em outras passagens. O local é a igreja, é o corpo de Cristo. Então, Cristo, ele é o agente batizador, que batiza por meio do Espírito Santo como esse instrumento batizador, e o objeto batizado somos nós, e somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, inserido no corpo de Cristo. Ou seja, nós, por meio do Espírito Santo, nós estamos sendo batizados para fazer parte do corpo de Cristo, para ser inseridos no corpo de Cristo. Então, da mesma maneira que João estava batizando com água, para indicar que esses que estavam se arrependendo, estavam recebendo o batismo, estavam agora fazendo parte do povo pactual, que incluía também os gentios, nessa nova dimensão do povo pactual. Então, João o batizador, a água o instrumento, e o ingresso no povo a realidade local. Então, da mesma maneira, a gente vê Pedro batizando, e os batizados sendo incorporados à igreja, como também hoje vemos os ministros batizando com água, a água como o instrumento, e aqueles que são batizados sendo recebidos localmente na igreja. Então, essa é essa relação. Então, o agente batizador, o instrumento na mão do agente batizador e o resultado com a inserção. Então, o que o batismo, de modo geral, está promovendo? O batismo está promovendo uma transformação, uma mudança na vida desses pecadores que não pertenciam a Cristo e que agora, submetidos ao batismo ou a cerimônia como um todo de transformação, é agora inserido no corpo de Cristo, que é a igreja local. Então, batismo, resumindo, batismo é o ato de Cristo transformar pecadores e juntá-los em um corpo e mantendo-os unidos a si mesmo por meio do Espírito Santo. Cristo, o agente, transforma pecadores, junta pecadores, insere esses pecadores no corpo por meio do Espírito Santo, que é um instrumento disso. Isso é o batismo. Então, já temos o significado de batismo como significando transformação. Já entendemos o uso simplificado. É claro que tudo que eu estou dizendo aqui é muito simplificado e você, querendo compreender mais, você deve realmente avançar, talvez usando como começo essas coisas que vocês estão ouvindo, mas seguindo com seus estudos. Não tenho nenhuma pretensão realmente de aqui estar apresentando nenhuma conclusão do estudo, apenas uma introdução ao que você pode prosseguir. Mas podemos usar esses fundamentos, hein? O batismo, a palavra batismo, significando a promoção de uma mudança, de uma transformação, e agora esse batismo sendo aplicado pelo Espírito Santo como um instrumento
Não é? Nós não estamos sendo batizados no Espírito Santo, para dentro do Espírito Santo, mas por meio do Espírito Santo. Então, embora a partícula em possa ser traduzido de diversas maneiras, o contexto dessas passagens bíblicas mostra que o Espírito Santo é instrumento, Cristo é o agente batizador, e o resultado é o ingresso desses crentes batizados na igreja. Então, o local não é o Espírito Santo. Nós não somos batizados para dentro do Espírito Santo, mas para dentro da igreja por meio do Espírito Santo. Certo. Agora, sobre as línguas estranhas. Porque o que acontece? Os pentecostais, eles viram o evento de Pentecostes como uma experiência que é repetida na vida dos crentes. E por isso eles também veem as línguas estranhas, que foram sinais do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, como sinais que também acompanharão esse Pentecostes que, dizem eles, deve se repetir na vida dos crentes. Sobre a repetição, tratei no programa passado, não vou falar sobre isso. Mas ainda temos que olhar brevemente aqui para essa ligação que eles fazem. Uma vez que eles já definiram que Pentecostes é mais uma experiência na vida dos crentes do que um ato redentivo de Cristo, que é único, exclusivo, então essa experiência, eles olham ela se repetindo. E uma vez que eles estão tentando justificar a repetição de Pentecostes, então os sinais que marcaram Pentecostes, eles também estão esperando que aconteçam. Embora um estudo mais detalhado, comparativamente, aquilo que aconteceu em Pentecostes, não acontece naquilo que eles chamam de Pentecostes hoje. Embora aconteça um fenômeno de línguas que não é a mesma coisa do Novo Testamento, mas vamos lá, acontece o fenômeno de línguas. Mas em Pentecostes foi mais do que isso. Em Pentecostes houve o som do céu, houve a língua visível, e esses sinais não estão presentes hoje. Então, de jeito nenhum é a mesma coisa. Mas vamos lá. Vamos entender um pouco sobre isso. De fato, Pentecostes marcou o derramamento do Espírito Santo em cumprimento à promessa do Espírito Santo. Cristo, Atos 2:33, ele recebeu, sentado ao trono da majestade nas alturas, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e derramou. E esse derramamento do Espírito foi verificável por meio dos sinais visíveis e audíveis. Eu preguei em Atos 2 falando sobre esses dois aspectos de Pentecostes como sinais audíveis, porque o som foi ouvido na cidade de Jerusalém, e também visível porque as pessoas que se aproximaram viram as línguas como sinais visíveis. Certo? Esses sinais, de fato, estavam relacionados com o evento Pentecostes como um evento redentivo, como um evento cristológico. Cristo nasceu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e assentou-se no trono. Nós costumamos chamar esses 5 eventos como eventos redentivos, eventos que exercem papel na história da redenção. Para cada um desses eventos, a igreja se beneficia do ponto de vista da salvação e da vida de santidade em comunhão com Cristo. Vimos também que cada um desses sinais, cada um desses eventos redentivos foram marcados por sinais. Pentecostes leva esse nome por causa da festa. Isso aconteceu no dia da festa de Pentecostes, 50 dias depois da última Páscoa, aquela que Jesus havia sido morto. Então, aqui em Pentecostes, o evento redentivo é da entronização de Cristo. E é marcado mais uma vez por sinais, e são esses os sinais que acompanham. E vimos também que esse Pentecostes ele teve alguns desdobramentos, conforme o plano indicado pelo Senhor Jesus em Atos 1:8, os discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, em Judéia, em Samarias e confim da terra. E nós falamos sobre esse programa. Então, mas isso encerra. Não é uma coisa que vai ficar particularmente acontecendo aqui e acolá. Mas o evento Pentecostes, embora ele aconteceu ali no dia de Pentecostes, no 50º dia depois da Páscoa, ele teve desdobramentos fora de Jerusalém, e não é uma repetição, mas é um desdobramento dele na casa em Samaria, Atos 8, depois na casa de Cornélio, Atos 10, e talvez ainda em Atos 19, com os discípulos de João Batista. Mas o ponto é que ainda nós estamos na era dos apóstolos.
Então, todos os sinais que Cristo realizou, os apóstolos estão realizando em nome de Cristo. Então, os apóstolos é a continuação do trabalho de Cristo no estabelecimento da igreja. Então, os sinais que Cristo realizou estavam ainda presentes na era dos apóstolos para confirmar a palavra de Deus que estava sendo trazida por meio dos apóstolos. Então, várias passagens mostram que não é que exclusivamente com os apóstolos, mas essencialmente com os apóstolos esses sinais estavam acontecendo. Atos 5,12, Efésios 5,20, Efésios 3,5, 2 Coríntios 12,12, Romanos 1,11, Atos 8, 16, 17, 19, 6, mostram que os apóstolos tinham como credenciais apostólicas que confirmavam a pregação apostólica, o Cristo como fundamento por meio da pregação apostólica. Isso foi ministério apostólico. Então, no período apostólico, os sinais de Cristo estavam presentes também com os apóstolos. Então, milagres, ressurreição, pregação poderosa, conversão e também as línguas que serviram como sinal no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, também serviu como evidência do Espírito Santo na igreja durante o período apostólico. E nós lemos, por exemplo, em Coríntios 14, Paulo ordenando o uso das línguas. Ele não proibiu, porque a língua ainda estava funcionando na época dele, mas o próprio apóstolo Paulo, em Atos 13, 8, já previu que, havendo línguas, cessariam. Então é um fenômeno que podia cessar. E como veio a cessar. Então, os sinais tinham a ver com a obra de Cristo por meio dos apóstolos, na era dos apóstolos, e acompanhavam os apóstolos, e que, como sinal, estava presente na igreja. Isso não era problema. Agora, pensar sobre esses sinais acompanhando todo o período da igreja cristã, isso é outra coisa, porque os sinais foram dados para evidenciar a pregação apostólica por meio dos servos escolhidos. Não devemos esperar que isso vai continuar. Todos os sinais vão continuar acompanhando. Nem o som do céu, nem a língua visível, nem o pegar em serpente, e nem em línguas. Todas essas coisas cumpriram o seu propósito na era dos apóstolos. Certo? Agora, sobre a palavra línguas estranhas, porque eles, os pentecostais, quando falam sobre línguas estranhas. Línguas estranhas. Primeira coisa a se dizer, talvez a maioria de vocês já sabem disso, mas se alguém não sabe, não tem na Bíblia línguas estranhas. Isso não aparece na Bíblia. A palavra estranha não existe. O que existe são palavras gregas que foram traduzidas por línguas. E ao traduzir por línguas, eles queriam denominar idiomas. E os tradutores antigos sentiram a necessidade de adicionar a palavra estranha para deixar claro que eles estavam se referindo a idiomas estrangeiros. Então, a palavra glossa, dialectos, indicam idiomas estrangeiros, falados por outros povos, portanto, idiomas conhecidos. Isso não tem nada a ver com língua dos anjos, mas idiomas conhecidos. Se você vai para Atos 2, versículos 8 a 11, esses idiomas que são mencionados ali, as línguas mencionadas em Atos 2, glossa e dialectos, são idiomas de nações conhecidas. E está lá a relação das nações que foram representadas em Atos 2, certo? Então, língua dos anjos, quando Paulo menciona em Coríntios 13, e às vezes quando eles não têm como escapar do escrutínio de Atos 2, eles fogem, os pentecostais fogem para Atos 13 para falar das línguas dos anjos que Paulo mencionou. Mas Paulo menciona a língua dos anjos como figura de linguagem, figura de retórica. E pode observar que ele usa essa figura junto com outras. Ele diz sobre várias coisas que, se ele fizesse e não tivesse amor, não teria valor nenhum. Então ele não está falando sobre a existência de uma língua dos anjos, um angeliquez. Porque se existe um angeliquez, assim, pode existir, a Bíblia não revelou esse angeliquez. Se existe, os anjos não usaram esse angeliquez quando eles foram portadores de boas novas. Eles foram aos pastores de Belém e falaram de modo que os pastores entenderam, na língua dos pastores.
No Antigo Testamento, os anjos apareceram várias vezes falando de modo compreensivo, na língua daquela pessoa, que ela podia compreender. Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, falando na língua que ela podia responder, e ela respondeu na língua dela. Então não há evidência na Bíblia de um angeliquez. Se existe, eu não estou duvidando que exista, se existe, não foi revelado a nós. Se os anjos possuem uma língua própria, não foi revelado a nós. Mas não é esta língua que está sendo falada em Atos 2, e não é esta língua que é mencionada em Coríntios 13, e não é essa língua que a igreja estava usando em Coríntios 14, as quais línguas Paulo ordena que seja usado com ordem, com decência, né? Então, essas línguas mencionadas, por exemplo, Atos 14, em Coríntios 14, melhor dizendo, eram sinal para os descrentes. Então, se pessoas estavam ali, e para que eles pudessem entender o Evangelho em seu idioma, então os apóstolos e outras pessoas foram impulsionados pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, para falar no idioma daquelas pessoas. Então, esse aspecto de língua como sinal para o descrente aparece em 1 Coríntios 14, 22, e Paulo cita também ali no contexto de Isaías 28, para falar sobre o juízo sobre a nação de Israel. Porque a profecia de Isaías mostra que Israel experimentaria o juízo de Deus por meio de ouvir o Evangelho por outros idiomas. Isso tanto no castigo de Israel ao ouvir as línguas dos babilônios entrando em Israel, como também o fato de que o reino de Deus foi espalhado pelo mundo. E agora Israel está ouvindo as verdades do reino por meio de outros idiomas. Então sempre tinha funções específicas. Então, enquanto as línguas perduraram na igreja, como evidência, como testemunho em favor da mensagem apostólica, elas ainda precisavam ser usadas com um bom propósito para a edificação da congregação. Paulo, em 14, 26 de 1 Coríntios, ele diz que é para a edificação, não é para a pessoa ficar repetindo sem uma interpretação. Isso em Corinto lá, não hoje. Hoje não existe mais isso. Mas mesmo naquela época já era necessário que as línguas fossem usadas para a edificação da congregação. Se não há interpretação, não há edificação, portanto, cale-se aquele que fala em línguas. Tá certo? Isso é a recomendação de Paulo lá em Coríntios 14. Então, na nossa conclusão aqui, nós devemos ter sempre em mente que Pentecostes é um ato redentivo. Pentecostes não fala sobre a nossa experiência, mas sobre o ato redentivo do Salvador. Em Pentecostes, o Salvador foi entronizado. E como sinais da sua entronização, como cumprimento da promessa de sua entronização, ele recebeu o Espírito Santo e derramou sobre a igreja. E como sinais que acompanharam essa festividade de coroação com o derramamento do Espírito, então houve vários sinais ali. E esses sinais, eles foram dados em tal medida que eles não se esgotaram em um único momento em Atos 2, mas houve desdobramentos conforme o plano de expansão do Evangelho indicado pelo próprio Senhor Jesus em Atos 1:8. Então, enquanto nós devemos ter na mente que Pentecostes é um ato redentivo, não uma experiência, Pentecostes não é uma experiência que fala sobre nós, fala sobre Cristo. Então, a experiência decorre de Pentecostes, mas não é Pentecostes. Todas aquelas experiências que estavam acontecendo eram frutos de Pentecostes, mas não era a mesma coisa que Pentecostes. Também devemos nos contentar que aquilo que Deus deu aos apóstolos, como aqueles que estavam colocando o fundamento por meio da palavra, Cristo por meio da palavra, Cristo o fundamento por meio da palavra apostólica. Então a gente tem que se contentar que aquilo que Deus deu aos apóstolos não deu a nós. Não temos que ficar querendo as mesmas coisas que os apóstolos tinham. Não é que eles eram superiores a nós. Eles eram pecadores como nós. Mas eles eram pecadores que foram selecionados pelo Salvador Jesus para colocar o fundamento, que é Cristo, sobre o qual a igreja seria edificada. Esse fundamento é a palavra. Nós já temos esse fundamento pronto e agora nós já usamos esse fundamento. Já está pronto, já foi posto pelos apóstolos. E esses sinais acompanharam os apóstolos. Não são sinais que dizem respeito a nós. E, além de nos contentar com os sinais que acompanharam os apóstolos, como aqueles que colocaram o fundamento, também
devemos aceitar que aquilo que Deus operou na era dos apóstolos, como os dons de línguas, não tem mais lugar nos dias de hoje, porque cumpriram o seu propósito na era apostólica.